Bem-vindo ao canal Titãs da História. Aqui exploramos as fascinantes histórias por trás das grandes personalidades que moldaram o nosso mundo através dos tempos. Se você tem interesse em conhecer a biografia de alguma personalidade específica, fique à vontade para deixar sua sugestão nos comentários. Hoje falaremos sobre uma figura histórica notável, uma mulher corajosa que deixou um legado marcante na era medieval. Nossa história é uma combinação fascinante de fé, coragem e determinação, pois ela enfrentou desafios extraordinários em uma época em que os homens dominavam. Durante este vídeo, exploraremos sua incrível jornada, desde suas visões divinas e triunfos militares até o destino trágico que a aguardava. Prepare-se para mergulhar na vida extraordinária de Joana d'Arc. Joana foi uma camponesa francesa que ficou gravada na história do seu país por liderar tropas contra os ingleses durante a Guerra dos 100 Anos. Entre 1337 a 1453. Na verdade, a guerra durou 116 anos, por alternar entre lutas e tréguas, além de interrupções, como a peste negra e a fome nos países que a disputavam. Joana d'Arc nasceu em Domremy, vila no nordeste da França. A data de seu nascimento é imprecisa, pois de acordo com seu interrogatório em 24 de fevereiro de 1431, Joana teria dito que na época tinha 19 anos, portanto teria provavelmente nascido em 1412. Atualmente, a vila onde ela nasceu se chama Domremy-la-Pucelle, como forma de homenageá-la, pois Pucelle significa donzela, e uma das formas pelas quais ela ficou conhecida foi em Donzela de Orleans. Joana era uma camponesa, filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romain. Os pais possuíam uma pequena terra, de onde tiravam seu sustento, e Jacques ainda cumpria funções como coletor de impostos local. Joana d'Arc foi a filha caçula do casal, que ao todo teve 5 filhos. Seus irmãos eram Jacquemin, Jean, Pierre e Catherine. A criação dela foi muito católica, como era tradicional na França do século XV. Joana d'Arc nasceu durante o período em que a França estava envolvida na Guerra dos 100 Anos, uma batalha contra os ingleses pelo domínio de terras e pelo trono francês. Essa guerra teve início em 1337 e chegou ao fim em 1453. Essencialmente, o conflito era uma disputa dinástica pelo trono da França. Após a morte do rei francês Carlos IV, em 1328, sem herdeiros diretos para sucedê-lo, surgiu a oportunidade de outros parentes reivindicarem o trono, incluindo Eduardo III, rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra era parente de Carlos IV por ligação materna, mas seu interesse no trono francês não foi apoiado pela nobreza francesa, principalmente porque isso representaria o fim da autonomia francesa. Assim, os nobres da França rejeitaram a pretensão de Eduardo III por meio da Lei Sálica, uma lei que impedia que mulheres e seus descendentes assumissem o trono francês. Como resultado, Filipe VI foi coroado como novo rei da França, o que agravou ainda mais as tensões entre a Inglaterra e a França. O desgaste contínuo ao longo dos anos seguintes foi o ponto de partida para a Guerra dos 100 Anos. A vida de numerosos franceses, incluindo Joana d'Arc, foi profundamente impactada por essa guerra, trazendo consigo devastação, doenças e escassez de alimentos. Nesse contexto, Joana d'Arc tornou-se uma figura marcante na história. A partir dos seus 13 anos de idade, ela afirmava ouvir vozes e ter visões que a guiavam a se juntar à luta contra os ingleses e auxiliar na coroação do rei francês, Carlos VII. De acordo com a camponesa, as visões e vozes eram atribuídas a São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Ao longo dos anos, essas visões e vozes continuaram a acompanhar Joana d'Arc à medida que ela ia crescendo, convencendo-a de que deveria unir-se aos esforços de guerra em defesa da França e de Carlos VII. Atualmente, muitos historiadores buscam desvendar o mistério por trás das visões e vozes que Joana d'Arc afirmava presenciar.
Duas teorias em circulação sugerem que tais fenômenos podem estar relacionados à esquizofrenia e à epilepsia idiopática parcial. No entanto, não há evidências conclusivas que comprovem se Joana d'Arc realmente sofria de alguma dessas doenças. O que realmente importa é que, durante a década de 1420, a situação da França na guerra era desesperadora. O país sofria sucessivas derrotas para os ingleses e o moral das tropas estava extremamente baixo. A situação de Carlos VII tornava-se ainda mais grave, uma vez que Reims, o local histórico das coroações dos reis franceses, estava sob o controle dos ingleses. Embora Carlos VII já fosse o rei da França em 1422, ele ainda não havia sido coroado em Reims. Foi Joana d'Arc quem desempenhou um papel crucial em ajudá-lo a alcançar esse objetivo. Quando tinha 16 anos, Joana d'Arc buscou Robert de Baudricourt, um oficial da coroa baseado em Vaucouleurs. Ela permaneceu lá até convencer Robert a levá-la até Chinon, onde Carlos VII estava refugiado. Em Chinon, seu objetivo era encontrar o rei e apresentar-lhe sua missão de salvar o reino da França. Após muita insistência, Baudricourt finalmente organizou os preparativos para enviar Joana d'Arc a Chinon. A jornada de Vaucouleurs até Chinon durava aproximadamente 11 dias, e antes de partir, Joana tomou a decisão de cortar seu cabelo e vestir roupas masculinas. Naquela época, ela era uma adolescente de apenas 17 anos de idade e não possuía nenhum conhecimento militar. Em 1429, Joana d'Arc teve um encontro com o rei em uma reunião privada. Surpreendentemente, nesse encontro, ela obteve tudo o que precisava para se lançar à guerra contra os ingleses. Foram fornecidas a ela armas, roupas apropriadas e a autorização do rei para liderar uma tropa composta por cerca de 7.000 homens. Os historiadores têm diferentes teorias sobre o que pode ter levado Carlos VII a acreditar em Joana d'Arc. Alguns sugerem que ela tenha passado em um teste imposto pelo próprio rei, no qual ele se disfarçou entre seus nobres e pediu a Joana d'Arc que o identificasse, e ela o fez com sucesso. Outros historiadores argumentam que a decisão de Carlos VII de confiar em uma jovem camponesa, analfabeta e sem habilidades de combate foi um ato de puro desespero, motivado pela situação crítica em que se encontrava. A primeira intervenção de Joana d'Arc na Guerra dos 100 Anos ocorreu em Orleans, uma cidade francesa sitiada pelas tropas inglesas desde outubro de 1428. O cerco tinha como objetivo enfraquecer a população de Orleans por meio da fome, facilitando assim a conquista da cidade pelos ingleses. Essa estratégia foi adotada devido à falta de homens suficientes por parte dos ingleses para sustentar um ataque direto. No dia 8 de maio de 1429, a tropa comandada por Joana d'Arc lançou um ataque às forças inglesas que cercavam Orleans. Antes desse confronto, Joana enviou uma carta ao rei inglês ordenando que ele se retirasse das terras francesas. Porém, como era de se esperar, o pedido foi ignorado. O ataque em Orleans foi a resposta decisiva e, após 8 meses de cerco, a cidade francesa foi libertada, resultando na morte de milhares de soldados ingleses. Sua missão de elevar o moral dos soldados franceses foi bem-sucedida, resultando em uma importante vitória militar após anos de derrotas. O comando de Joana d'Arc foi notável, e o aumento do moral das tropas francesas resultou em mais uma vitória significativa. Sob sua liderança, as tropas conseguiram conquistar Reims, uma cidade de extrema importância para a monarquia francesa. Como resultado, Carlos VII pôde ser coroado oficialmente nessa cidade. A cerimônia de coroação em Reims ocorreu em 17 de julho de 1429. O papel desempenhado por Joana d'Arc, liderando e inspirando as tropas francesas a alcançar 2 vitórias impressionantes, despertou a atenção dos ingleses. Consequentemente, os franceses aliados aos ingleses e os próprios ingleses se organizaram para capturar a jovem. Esse evento ocorreu durante a Batalha de Compiègne.
Naquela época, a sequência de vitórias de Joana d'Arc havia chegado ao fim e ela havia enfrentado algumas derrotas nos meses anteriores. Com sua captura pelos ingleses, um processo foi iniciado, no qual várias acusações foram apresentadas contra ela, incluindo heresia e bruxaria. Joana d'Arc ficou presa por 8 meses, e o rei francês não tomou nenhuma medida para resgatá-la. No ano de 1431, Joana d'Arc foi julgada e condenada à morte na fogueira. Sua execução ocorreu em uma praça em Rouen, no dia 30 de maio de 1431. Durante o julgamento, ela afirmou ter 19 anos de idade. Joana d'Arc foi amarrada a uma estaca de madeira e queimada viva. Durante sua execução, relatos afirmam que ela clamou pelo nome de Jesus. Anos após, o Papa Calixto III anulou o julgamento de Joana d'Arc, reconhecendo sua inocência das acusações de heresia e bruxaria. No início do século XX, a Igreja Católica iniciou o processo de beatificação de Joana d'Arc. Em 1920, durante o pontificado de Bento XV, ela foi canonizada, tornando-se uma santa. Hoje em dia, Joana d'Arc é reconhecida como a padroeira da França e uma das maiores heroínas da história do país. Sua importância na cultura francesa é tão significativa que existe um dia dedicado a ela, 30 de maio, o dia de Santa Joana d'Arc. Sua determinação em lutar pelos ideais franceses e defender seu país das forças invasoras a tornou uma figura icônica. Mesmo diante de adversidades, Joana d'Arc permanece como um símbolo de coragem e fé inabalável. Sua memória vive através dos séculos, iluminando o caminho daqueles que seguem seus passos. E assim chegamos ao fim da nossa jornada. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!